Então, gente, vamos começar aqui. Vamos lá, vamos chegar dentro do que a gente tem que falar hoje sobre a Paraxá Vaerá. 12 de Resvã, e o Senhor apareceu. Um conceito aqui que nós devemos ter do Senhor apareceu é exatamente bem fora da realidade do que a Torá fala. O Senhor apareceu, haja visto que o Eterno mesmo não pode ser visto. Porque dentro das conotações da criação, ele não pode ser colocado dentro daquilo que é criado, ou seja, ele não pode ter nenhuma imagem que o represente, até porque nenhuma imagem pode representá-lo. Então, a parte da imagem em si, ela já se torna bem louca, né, dentro do sistema da Torá para falar sobre isso. Mas mesmo que existam seres, né, sejam eles biológicos ou não, eles não podem representar, ou seja, se parecer com o próprio Eterno. Então, dentro da lógica da criação, o Criador não pode aparecer. Nós entendemos que a parte mais alta da divindade, né, Simutor, é a parte que a gente não consegue lidar com ela, porque ela escapa justamente dessa questão que nós conhecemos como criação, esse mundo que nós vivemos. E todas as ideias que nós temos aqui, elas são, quando não direcionadas para a Torá, ou quando não se alcança um grau intelectual, não a nível de ensino laico ou ciências, ainda que isso possa ajudar muito, a gente entender o eterno, entender as questões que vêm realmente da alma, e é por isso que a gente tem, então, os ensinos do Zohar, né? Para que possamos nos diferenciar de tudo aquilo que as pessoas não conseguem diferenciar dentro da sua psique, né? Então, elas são elásticas aí nos seus pensamentos e viram uma hora elas creem a Shem, que ele vai agir, outra hora não é ele que está agindo, uma hora é o mal, e que nós todos estamos numa guerra entre o bem e o mal. Isso é algo muito, muito sério para um monoteísta e para uma pessoa que estuda Cabala, porque a defesa desses dogmas, em qualquer âmbito que se coloque, é que a todo momento nós, seres humanos, falamos que o Eterno perdeu o controle. E ao falarmos isso, a gente usa agora o corpo de Adão, ou seja, todos olhando no espelho, não se olham e não veem que realmente o culpado de toda essa desordem somos nós mesmos. Ainda quando enganados, porque muitas pessoas não têm uma proteção mental, seja até um nível cultural e até espiritual, de se colocar de pé firme contra ser, né, direcionado por qualquer tipo de pensamento que não seja inteiramente dentro da Torá. Eu, quando saio desse parâmetro, quando eu jogo e vou para o lado daquilo que o outro me disse, ainda que seja muito complicado, mesmo dentro da realidade que eu viva, então eu já estou saindo do nível de Torá. Isso não quer dizer que eu não posso ter as minhas percepções e não posso ter o meu controle, né? Quando bem dirimido, entendendo que tudo vem de Hashem, como a gente vai ver. E ainda que todas essas questões que são, pode se colocar como forças espirituais ou forças intelectuais, porque para algo funcionar no nosso mundo, a gente precisa que o homem pense e que ele coloque em prática. Dentro do mundo que nós conhecemos, do ser humano, só nós podemos fazer ação aqui. Só nós podemos realmente colocar, né, todas as questões referentes ao que somos nesse mundo
E fazer um ato através disso, né? Por exemplo, alguém que mata alguém, alguém que salva alguém, alguém que atrapalha alguma coisa, por mais inocente que seja, ou por mais culpado que seja, me lembra a questão da Torá, uma questão muito profunda, que diz o seguinte: quando o homem levantar a sua mão e ele estiver cortando uma árvore, e a massa ou aquele machado escapar da mão dele e atingir uma outra pessoa, e essa pessoa vier a morrer, esse homem se torna culpado do sangue daquela pessoa. Então, a família da pessoa que morreu ali por aquele acidente, por conta daquele acidente, então ela tem o direito de ser o vingador de sangue. O assunto aqui é que mesmo que eu pegue o machado, e eu tenho a certeza que ele está apto para funcionar, e mesmo que ele esteja apto para funcionar, eu também olho ao meu redor, eu não vejo ninguém que possa ser machucado, e mesmo que eu o movimente, né, e ele escape da minha mão e alguma pessoa, algo está passando ali perto, ou um ser humano, né, para ser mais exato, eu sou culpado daquele assassinato. E aí eu devo agora correr e me esconder numa cidade refúgio, numa questão desesperada de não cair na mão desse vingador de sangue. Essa corrida para essa cidade não é uma mágica. Ela é apenas um tempo onde eu vou estar estudando a Torá. Observe que lá tem que ter um sumo sacerdote. E até que aquele sumo sacerdote morra, eu tenho que permanecer naquela cidade. Assim que o sumo sacerdote morreu, então eu saio e já não pode ser vingado o sangue, né, na minha vida. Ou seja, eu estou liberto da vingança de sangue daquela família. Quando nós entramos numa cidade né, que tem um Kohen Gadol, é lógico que ele vai estar munido da Torá. E munido da Torá, ele vai ensinar àquela pessoa essas questões encarnatórias. O porquê dele ter deixado a massa escapar. Por que exatamente naquele momento aquela pessoa morreu nas mãos dele? Ou como tudo tinha acontecido, ou se não houve, dentro dessa questão toda, uma distração mental. Ou se, na verdade, quando ele cortava a árvore, ele estava tão habituado, ou tão, né, ou tão certo da sua profissão, que ele já não prestava muita atenção aos detalhes e à segurança que tinha que se ter. O fim disso tudo que mostra é que nós temos total responsabilidade por tudo que acontece no nosso entorno. Ainda que isso seja feito, ops, foi sem querer, ops, eu não prestei atenção. Então, a gente tem que trazer isso para dentro da nossa vida e ter a responsabilidade de saber que não podemos culpar outras pessoas ou outros poderes. E que a responsabilidade, no final, assim como as pessoas que cometeram esses crimes, e vão ser julgadas diretamente, seja do lado esquerdo ou do lado direito, seja quem roubou ou quem não roubou, seja quem matou ou quem não matou, ainda que aqueles que correspondam dentro dos tribunais humanos, é bom para eles. É bom para eles, porque eles não vão cair no tribunal celeste. Enquanto o tribunal humano, ele tende a prender a pessoa passar por um castigo moral, um castigo ali de perder a sua liberdade por um tempo, o tribunal celeste ele não perdoa. Dentro disso é que o cabalista, que são vocês, estão encontrando esses níveis maiores de percepção espiritual, ainda que a gente ainda fale sobre algumas situações, a gente tem que se manter quieto, essa é a verdade.
quieto porque a gente não tem certeza de todas as coisas, quieto para não ser manipulado por nenhuma das partes e deixar, não é, que Deus haja através daquilo que ele quer agir, porque no final, por incrível que pareça, a vontade que vai prevalecer vai ser a vontade dele, seja em qual aspecto for, dentro daquilo que a gente entende e daquilo que a gente ainda não entende. A Birria começou a raciocinar sobre o verso: as flores aparecem na terra. Chegou a hora, né, de cantar o nosso país, se ouve a voz da rola. Isso está em Cânticos dos Cânticos 2:12, o Shirachirim, Beit Yud Beit. Ele disse: quando Deus criou o mundo, ele dotou a terra com toda a energia necessária. Mas a terra não produziu até que o homem apareceu. Mas quando o homem foi criado, todos os produtos que estavam latentes na terra apareceram no solo. Da mesma forma, o céu não deu força à terra até que o homem veio. Assim está escrito: todas as plantas da terra ainda não haviam brotado, pois o Senhor fez chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Isso é Gênesis 2:5. Olha que interessante. Isso mostra que, apesar do Eterno ter criado todas as coisas, tudo se mantinha parado. O tempo não passava, o vento não balançava as árvores, os animais não se movimentavam, porque não existia um homem que pudesse perceber, através do seu intelecto, esse movimento da natureza. E não pudesse perceber que alguém, né, ou quem tinha criado todas essas coisas. A partir do momento, então, que nesses 6.000 anos atrás, né, se passou ali o entendimento do Da'at do ser humano, então ele pôde começar a perceber os movimentos, ou seja, interagir, também criar, também formar, não só aquilo que é concreto, mas também conceitos. Ainda estavam escondidos no seio da terra todos os seus produtos que ainda não haviam sido mostrados. E os céus abstiveram de enviar chuva sobre a terra, porque o homem ainda não havia sido criado. Mas quando o homem apareceu, imediatamente as flores apareceram na terra. Todas as suas hostes latentes foram reveladas. Chegou a hora de cantar. A terra estava madura para oferecer louvores ao Todo-Poderoso, o que não poderia ter feito antes que o homem fosse criado. E a voz da rola é ouvida em nosso país. Esta é a voz de Deus que não estava no mundo até que o homem foi criado. Assim, quando ele era o homem, ele era tudo. Quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada e todas as coisas boas a abandonaram, como está escrito. Maldita é a terra por sua causa. E depois, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará o seu vigor. Isso está em Gênesis 3:17 e Gênesis 4:12. E mais adiante, os espinhos e cardo produzirão para você, Gênesis 3:18. Quando Noé veio, ele inventou as foices, enxadas, mas depois ele pecou por embriaguez. E o resto do mundo também pecou diante dele. E o vigor da terra despertou disso. Assim as coisas continuaram até que Abraão veio. Então, mais uma vez, os casulos apareceram na terra. E todas as energias da terra foram restauradas e desdobradas. A ideia que o Zohar traz aqui de casulo é exatamente o aperto em que uma larva se coloca para que ela possa ter uma mutação. Enquanto larva, ela se rasteja sobre o caule da planta, sobre as folhas e etc. E ali ela tem o seu alimento.
Dependendo da quantidade que elas têm, elas podem matar uma árvore. Mas a ideia aqui é que nesse transformar dentro desse casulo, ela precisa passar por um tempo grande, presa e bem apertada dentro do casulo que ela mesma constrói. Essa, essa pressão que ela sofre sobre as suas asas são extremamente necessárias para que o sangue possa fluir por essas asas e assim que ela sai, ela tem agora uma beleza diferente. E ela pode, ao invés de ser um animal que rastejava, ela pode agora então voar e transformar o ambiente que ela vive, trazendo mais beleza para aquele local onde ela está. Assim também acontece na vida e no papel, né, daqueles que estudam a Torá nesse mundo. Porque a partir do momento que eles começam a estudar o Zohar, só tem um caminho para eles: entender essas percepções, não viver mais uma imaturidade do tempo que ele era uma larva e que ele andava para todos os lados sem saber para onde ia. Dentro desse conceito, o Zohar está falando para nós que é preciso também ter intelectualidade. Essa intelectualidade nunca é para mostrar que você é melhor que ninguém, mas você tem que saber discutir as questões com aqueles que não têm razão ou que, né, que têm razão, perdão, ou que acham que têm razão. Porque se a gente para observar o mundo, todo mundo tem a sua razão. Mas qual é o nível de pensamento que ele mantém para ter a sua razão? Qual é o material que ele absorve para ter a sua razão? Se nós pegarmos esses pontos, a gente vê que todas as pessoas são manipuladas por aquilo que elas leem e com quem elas convivem. A gente pode determinar um jogo de futebol. De um lado, tem seres humanos que vestem uma camisa de uma cor e amam aquela cor, amam aquele clube que foi criado por outro ser humano. E elas muitas vezes nem sabem como foi criado, mas aquilo ali leva a pessoa a uma emoção incrível. Do outro lado, temos o time adversário, que também tem vários seres humanos, que são praticamente, né, uma espécie só, mas que a partir do momento que eles entendem que são inimigos, por conta desses dois times, então eles começam a investir primeiro o seu dinheiro, depois eles têm que ter a camisa, depois a chuteira, depois eles têm que fazer um clube para venerar esse tipo de jogo, essa questão, e isso também é aqui no Brasil, no futebol. Nos outros países são outros esportes. Ele tem, então, envolvido, pelo menos o que a gente vê aqui no Brasil, que toda a sua vida daquela pessoa que torce por times é time. Toda semana vai ter um jogo X, Y, eu ganhei, eu perdi, e aquilo ali traz uma satisfação para a pessoa. Não há nada de errado em gostar de futebol. Eu, particularmente, não gosto. Mas não há nada de errado. Existe até uma formação cabalística dentro dos campos, né? E todos aqueles 11 homens de um lado e 11 homens do outro lado, a gente sabe que são a árvore sefirótica e que 11 mais 11 são 22. Algum sábio cabalista já analisou isso e falou sobre essa questão. O ponto ali é que se você tira aquele desejo dele gostar daquela cor, daquele subconsciente ou da história que levou ele a viver aquilo tudo, todos são iguais. A única coisa que vai mudar no conceito ali é porque um gosta mais de um time e o outro gosta mais do outro time. Na maioria das vezes,
eles brincam entre si, existe toda uma zoação, existe pessoas dentro da mesma família que têm times diferentes. Mas quando a coisa é elevada a nível fora do normal, como eu já vi pessoalmente, durante um jogo, pessoas rezando para que seu time ganhasse, mas não estavam rezando assim, ah, Deus ajuda meu time, o que já é um absurdo, mas rezando de chorar, a coisa é uma fantasia absurda dentro da mente da pessoa. Eu que não entendo isso, e Baruch Hashem, porque o meu desejo nunca foi estar torcendo por nenhum time ou nenhum grupo de seres humanos, seja em qualquer nível. Meu desejo sempre foi o coletivo, sempre foi que as coisas fossem boas para todos. Isso depois que a gente conhece a Torá, porque falar disso antes da Torá e da Kabbalah é uma grande mentira. Isso também pode ser uma grande mentira após nós começarmos a estudar a Torá e a Kabbalah. O que eu quero trazer nesse assunto é que se realmente a gente se coloca dentro do time A ou B, a gente começa a se agregar aquelas ideias. E a gente começa a amar a ideia das outras pessoas. Porque vai ser criado dentro de você uma lógica que antes não existia. E é sobre isso que o Zohar vai falar hoje. É sobre essas questões de você deixar se manipular ou também tentar manipular aquilo que ainda não se entende. Porque se você chega para o time e bota a camisa X e de repente ele vai ultrapassar um pouco das regras e vai agredir um outro grupo e vão marcar brigas na rua e vão se achar como um exército, etc., você vai estar daquele lado ali apoiando, por incrível que pareça, aquele grupo. O mesmo é do outro lado. Mas vocês vão observar que são apenas seres humanos. São pessoas com a mesma essência. Se nós nos deixarmos entrar em algum grupo que não seja de Torá, se a gente permitir que qualquer religião ou qualquer pessoa de outra religião comece a interagir com aquilo que é certo e errado dentro dos conceitos que nós temos dentro da Torá, então a gente está perdido realmente. Porque ao invés de nos tornarmos seres pensantes e seres que realmente querem escolher o bem do coletivo, e a gente sabe que o bem do coletivo não é futebol, não é isso, não é aquilo, não é se tornar direita nem esquerda, é ser realmente o bom para todos. Até porque o próprio Eterno ele criou a esquerda e a direita. Porque sem um, o outro não age, não existe a centralidade da coisa se não existir esses dois polos. Aonde eu me coloco entre esses dois polos, direita ou esquerda, eu estou errado. Porque o ponto nunca é ficar em um desses dois polos. O ponto sempre é o central. Quer dizer, então, agora que eu vou para um partido de centro, e aqui a gente não está falando mais de centro. Agora a gente já pulou para o nível espiritual. Quer dizer, eu tenho que me manter onde sempre o melhor vai ser para que aquele coração tivesse chegado naquele lugar e aquele ser humano pudesse recebê-lo. Ainda que chegou a hora dele morrer, eu tinha que estar torcendo para ele viver. Porque para mim não foi dado o direito de saber se eu posso lutar por uma vida e ela vai viver e ela pode ter um pouquinho mais de tempo ou não, ainda que ela morra, o trabalho que eu tinha que ter feito nesse mundo pela vida eu fiz. Eu não fiz o contrário. Ainda que, de repente, se eu tenho uma ideia de futebol, ou se eu torço por algum lugar, naquele momento eu tenho que parar, opa, espera aí, é a vida. Nós, cabalistas, lutamos pela paz. E aí, com isso, né, e Noé veio, né,
Então, os casulos apareceram na Terra, todas as energias da Terra foram restauradas e desdobradas. Chegou a poda, Zamir, ou seja, Deus disse a Abraão que se circuncidasse quando a aliança existia em Abraão pela circuncisão. Todo aquele versículo foi completado nele. O mundo foi firmemente estabelecido e a palavra do Eterno veio abertamente a ele. Por isso está escrito: o Senhor apareceu. Veja, o Abraão, ele só chega ao conhecimento do Eterno quando ele tem uma ideia do que é o Eterno. Quando ele abriu esse grau, né, dentro da árvore sefirótica, então o Eterno vai se revelar a ele. Não se revelou assim como se ele visse algo nesse mundo. E continua. Rabi Elazar disse, até que Abraão fosse circuncidado, Deus só falava com ele de um degrau inferior. E os graus superiores ainda não estavam estabilizados. Ele foi circuncidado imediatamente. Apareceram os botões na terra, ou seja, os graus inferiores que a terra produziu, estabelecendo assim aquele grau que mencionamos depois. Chegou a hora da poda. A poda do ramos, da orlá, para o mais íntimo, né? Agora você ouviu essa voz que moldou as palavras faladas e deu-lhes forma perfeita. Isto está implícito na palavra usada aqui. E o Senhor lhe apareceu mesmo antes de Abraão ser circuncidado. Assim nos é dito, o Senhor apareceu em Abraão, Gênesis 12, 1, 17, 1. Gênesis 17, 1. E se a palavra, né, ele, nesta frase, se refere a Abraão, podemos perguntar que avanço ele fez na profecia ao ser circuncidado. A resposta é que a palavra aqui tem um significado interno. Refere-se a um grau que estava falando agora. Agora, pela primeira vez, o Senhor apareceu nesse grau, ou seja, a voz foi revelada, associada à língua falada de Bur, conversando com ela. A gente sabe que um dibur é quando uma alma pode se aproximar de uma pessoa, um tzadik pode se aproximar de uma pessoa, e essa pessoa, então, agora ela começa a ter uma ideia mais ampla. Ou seja, a sua mente ela foi elevada a um nível que esse mundo físico que ela vive, ainda que seja o que ela tem agora, não é a sua meta principal. A sua meta principal é crescer dentro desses níveis espirituais para que ela possa ouvir essa voz, porque essa voz é interna. Tudo acontece internamente. E aí ele continua. Da mesma forma, nas palavras, quando ele sentou à porta da tenda, no calor do dia, a palavra ele, e a gente sabe que a palavra tem um significado interno, indicado que todos os graus repousavam neste grau inferior, que estava aqui embaixo. Depois que Abraão foi circuncidado, assim as palavras, e o Senhor lhe apareceu, contém uma alusão mística à voz audível, que une e se manifesta na fala. Quando ele se sentou à porta da sua tenda, refere-se ao mundo superior, que estava à disposição para iluminá-lo. Então a tenda nunca vai ser tenda aqui no caso. A tenda se refere ao mundo superior. Não tem nada a ver com uma simples tenda. No calor do dia, ou seja, o lado direito, o lado no qual Abraão aderiu, aquele que ele iluminava. Segundo outra exposição, no calor do dia, indica o momento em que os graus se aproximam, impulsionando pelo desejo mútuo. E ele apareceu para ele. E lá apareceu para ele. Rabiaba disse: antes de Abraão ser circuncidado, ele estava coberto. Mas assim que ele foi circuncidado, ele ficou totalmente exposto à influência da Shekhinah, que assim veio repousar sobre ele em plena e perfeita medida.
As palavras, quando ele se sentou à porta da tenda, desenham um mundo superior pairando sobre esse mundo inferior. Quando é isso? No calor do dia, ou seja, num período em que um certo tzadik apenas sente vontade de descansar por dentro, imediatamente. Levante os olhos e veja, eis que 3 homens estavam na sua frente. Quem são esses 3 homens? Esses 3 homens são Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, os seus próximos graus, as suas próximas reencarnações consertadas. Eles estavam nesse degrau mais baixo, e de onde flui sustento e nutrição. Portanto, vá e corra para encontrá-los, porque é o desejo do grau inferior ligar-se a eles. E sua alegria é segui-los e se prostrar no chão para preparar um trono perto deles. Observe que o Todo-Poderoso fez de Davi um dos pilares de sustentação do trono supremo, sendo os 3 patriarcas, né? Pois ele era um dos pilares que sustenta o trono supremo, ou seja, os 3 patriarcas, cada um representa um trono, né? Uma perna do trono, mas Davi representa a 4ª perna. E diz, pois ele era um dos pilares que sustenta o trono supremo. E por esta razão ele reinou em Hebrom 7 anos. A gente sabe que os patriarcas foram enterrados em Hebrom. Então ele precisava desse contato intelectual, espiritual com os patriarcas, e a gente já sabe que não é a questão de ir num túmulo, pegar referência de alma, etc., mas chegar ao nível intelectual, espiritual, em referência a esses graus maiores das sefirotes, dentro de nós, externamente falando, como tudo que é externo só é sentido pelo interno, ou seja, como tudo só pode ser sentido por você, se você percebe, e você consegue agora interagir, então o mundo todo está dentro de você. E todas essas sefirotes estão dentro de você. Somente dentro de você. Tudo que nós temos aqui agora, e todos esses conceitos que parecem estar fora da nossa alma, elas acontecem dentro do mundo da alma. Lá em cima, também isso está acontecendo. Justamente porque na história de onde você se deixa manipular, e onde você é manipulado, é que você pode criar um caos no mundo, e você é responsável, totalmente responsável, ou você pode trazer a paz no mundo, porque também você vai ser super responsável por isso. E a aba começou aqui, aí continua aqui, isto é, para que ele pudesse se ligar intimamente a eles, como explicado em outro lugar. Abba começou sua dissertação com o versículo: quem subirá ao monte de Hashem? E quem permanecerá em seu lugar? Isso é o Terrilim 24:3. Quem subirá e quem permanecerá. Ele disse: a humanidade entende pouco sobre o que existe nesse mundo, pois os dias que passam ascende e permanece diante do Todo-Poderoso. Isto é, todos os dias da existência do homem neste mundo, para todos estes foram criados, e todos são apresentados no alto, que eles foram criados. Sabemos pela palavra da Escritura, os dias foram formados. Isso é o Terrilim 139:16. Que quando chega a hora dos dias partirem, né, desse mundo, todos eles se aproximam do rei. Ou seja, quando nossos dias acabam, eles foram um por um, cada dia que nós passamos, cada momento, então nós nos aproximaremos de Hashem. Todos, todos, independente daquilo que eles acham ou não acham. Do Altíssimo, como está escrito. E aproximaram-se dos dias de Israel quando havia de morrer. Ou seja,
Chegava agora o dia de Israel morrer. Isso está no Gênesis 47, 29. Mas o homem, enquanto neste mundo, não se considera ou reflete sobre o que ele representa. E olha para cada dia que passa como se ele desaparecesse, no nada. Quando a alma parte desse mundo, ela não sabe qual caminho irá cruzar, pois não é concedido a todas as almas ascender o caminho que conduz ao reino do esplendor, onde as almas escolhidas continuam a brilhar. Pois é o caminho que o homem toma neste mundo que determina o caminho da sua alma em sua partida. Assim, se um homem é atraído para o santo, bendito seja ele, e está cheio de desejo por ele neste mundo, sua alma se afasta dele e é transportada para os reinos mais elevados, pelo impulso que lhe é dado todos os dias nesse mundo. O Rabi Alba vai continuar. Certa vez eu me encontrei em uma cidade habitada por descendentes dos filhos do Oriente, e eles me transmitiram um pouco da antiga sabedoria que eles conheciam. Eles também tinham alguns de seus livros de sabedoria, e me mostraram em que estava escrito que, de acordo com a meta que um homem estabelece para si mesmo nesse mundo, ele atrai para si um espírito do alto. Se ele se esforçar por algum objeto sublime e santo, ele atrai esse objeto de cima para baixo. Mas o seu desejo é ir para o outro lado. E ele faz todos os esforços para fazê-lo. Então ele atrai para si. Então ele atrai para si, aqui embaixo de cima, a outra influência. Disseram também que tudo depende do tipo de linguagem, ação e intenção. Isso é o que eles dizem na sua sabedoria. E que os homens se acostumam porque ele atrai para si aqui embaixo, de cima daquele lado ao qual tende habitualmente. No mesmo livro, também encontrei ritos e cerimônias pertencentes ao culto das estrelas, com as fórmulas exigidas e as orientações para a concentração do pensamento sobre elas, a fim de aproximá-las do devoto. O mesmo princípio se aplica a quem procura vincular-se ao Espírito Santo nas alturas, pois é por suas ações, por suas palavras e por seu fervor e devoção que ele pode atrair para si esse espírito do alto. Então eles disseram que se um homem segue uma certa direção, quando deixa esse mundo, isto é, no outro mundo, ela estará ligada àquilo que está ligada neste mundo. Se o santo, né, ser santo, santo. Se ele é santo, ele é santo. Se é impuro, é impuro. Se ele buscar a santidade no alto, ele será atraído para aquele lado e será feito servo para auxiliar o santo entre os anjos. E se ele encontrar entre os seres santos ao qual se referem as palavras, então eu te darei livre acesso entre quem ajuda. Isso está em Zacarias 7. Da mesma forma, se ele tende para o lado impuro, ele será atraído para aquele lado e será incorporado na companhia impura e vinculado a ela. Estes são chamados prejudicial à humanidade. E quando o homem deixa esse mundo, eles levam e o jogam lá na Guerrena, ou na Geena, na região onde o julgamento é aplicado àqueles que mancharam a si mesmo e seus espíritos. Depois disso, eles se tornam companheiro dos espíritos impuros e se torna um prejudicial à humanidade com eles. Então eu lhe disse, meus filhos, tudo isso é semelhante ao que aprendemos na nossa Torá, mas, no entanto, vocês devem ficar longe desse serviço idólatra. Vou falar de novo. Vocês devem ficar longe desses serviços idólatras. Mais uma vez. Vocês devem ficar longe desses serviços idólatras. E depois desse lado mencionado aqui, fique atento para que Deus livre você não seja separado do culto ao Eterno. Porque todos esses livros enganam a humanidade.
pois os antigos filhos do Oriente possuíam mais sabedoria do que haviam herdado de Abraão, que o transmitiu aos filhos das concubinas, como está escrito. Mas os filhos da concubina que Abraão tinha, Abraão lhe deu presente. E enquanto ele ainda estava vivo, ele os enviou para seus filhos Isaque, para o Oriente, para os pais dos filhos do Oriente. Com o passar do tempo, eles seguiram o caminho dessa sabedoria em muitas direções erradas. O mesmo não aconteceu com a semente de Isaque, com a parte de Jacó. Bem é escrito, e Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Então, o Isaque, ele recebe a Torá. Ele recebe, não é dinheiro, ele não recebe bens material, mas ele recebe a Torá. E esta é a santa herança da fé. Abraão advogou, e da esfera da qual Jacó saiu, da qual está escrito: eis que o meu Senhor estava ao seu lado. Isso é Bereshit 28:13. E também és tu, Israel, meu servo. Isso é Isaías 46:8. Portanto, cabe ao homem seguir o santo e tender para ele, continuamente, como está escrito, e para ele você voltará. Isso é o Devarim 19:20. Está escrito que quem subirá ao monte do Senhor, não é? Como a gente leu lá em cima. A resposta é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, conforme em Terrelim 24:3-4. Quem tem as mãos limpas não participa de atos impuros, de assassinato, e nem anda no meio de nada que possa manter isso sendo alimentado, porque as suas mãos logo estarão sujas. Isto é, não fez com as mãos figuras vazias, e não levando com ele objetos perversos, nem foi manchado por eles, como aquele que deliberadamente mancham seus corpos. E puros de coração, isso é, aquele que desvia o seu coração, o espírito do outro lado, e os direciona somente para o serviço do santo. Então ele diz: aquele que não levou o seu coração à falsidade receberá uma bênção do Senhor. Isso é Terrelim 24:4-5. Ou seja, quando ele deixa esse mundo, sua alma ascende, provida de boas ações, que lhe permitirão entrar entre os santos seres celestiais, conforme o versículo: eu marcharei diante do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116:9. Porque ele não levou a sua alma à falsidade, ele receberá uma bênção de Hashem. Quando Abraão estava sofrendo os efeitos da circuncisão, e essa circuncisão traz um sofrimento, o santo enviou-lhe 3 anjos, em uma figura visível, para perguntar sobre sua condição. Talvez você possa se perguntar como os anjos podem ser visíveis. A gente estava falando de um grau lá em cima, aqui embaixo a gente vai falar de outro grau de entendimento da Torá. Porque está escrito: aquele que fez os seus anjos espíritos. Então, como pode se ver um espírito? Mas Abraão certamente os viu quando desceram à terra em forma de homens. E, de fato, cada vez que os espíritos celestes descem à terra, eles se vestem de elementos corpóreos e aparecem um homem em forma humana. Pois bem, embora Abraão sofresse muito com o ferimento, ele se adiantou rapidamente para encontrá-los, para não ser reticente em sua desejada hospitalidade. Rabi Simeão disse: certamente ele os viu em sua forma angelicais, pois está escrito. E Adonai disse: meu senhor, o que prova que a Shekinah, uma de cujas denominações é Adonai, ou seja, essa questão da Shekinah é ligada ao nome Adonai porque está nesse mundo. Veio com eles, e quem os anjos, né, eles acompanharam como um trono e colunas dela, porque são 3 cores abaixo delas. E Abraão, já circuncidado, viu que não poderia ter visto antes.
O princípio, né, a princípio ele os considerou homens, mas depois percebeu que eram santos, anjos enviados em missão para ele. Isso acontece quando perguntaram: onde está Sara, sua esposa? E anunciaram-lhe o futuro nascimento de Isaque. E lhe disseram a palavra Elave para ele. Há um ponto sobre as letras Aleph, Yud e Vav, que formam a palavra Aio, onde ele está. Esta é uma alusão ao santo que está nas alturas. Então, a palavra Aio, assim formada em seguida pela palavra Aie, onde é que a sua forma feminina para acentuar o vínculo de união entre o masculino e o feminino, que é o segredo da verdadeira fé. Então, onde que a gente faz esse link completo? Onde está o link completo? A resposta é: olhe para a cabana. A cabana a gente descobriu que são níveis superiores. E aí, né, é que está a união de tudo, tudo em tudo, tudo em tudo. Não tem nada que não estejam dentro dessa conexão.